Olá, amigos, familiares, rotarianos e companheiros dos veículos de mídia e imprensa. Nesse mais recente podcast do Distrito 4420 do Rotary International, vamos falar do Dia da Solidariedade, uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar e outras entidades comerciais que beneficia aí na questão da segurança alimentar e do abastecimento de várias entidades beneficentes e institucionais por todo o Brasil. Para falar desse projeto, a gente ouve agora a Silvana Giannini, que é a coordenadora do Dia da Solidariedade dentro do Distrito 4420 de Rotary e faz esse elo de ligação com o Grupo GPA, o Grupo Pão de Açúcar, que cede aí as suas lojas em parceria com os rotarianos para que essa ação seja possível. Vamos ouvir então as nossas perguntas e respostas da Silvana Giannini. Olá, Silvana, obrigado por sua participação. Gostaria que você explicasse para quem nos ouve, de forma resumida, o que é o projeto Dia da Solidariedade, em parceria com os clubes de Rotary de todo o Brasil e o Grupo Pão de Açúcar. Explique para a gente qual é o objetivo deste projeto e desta ação de ajuda humanitária e combate à fome. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa ação tão importante em parceria com o Instituto Grupo Pão de Açúcar, essa parceria dura pelo menos 6 anos. E aproveitando também a oportunidade, quero agradecer ao Distrito 4420 pelo apoio desta parceria durante estes anos, o qual este ano está sob o comando do governador Adriano Valente. Então vamos falar um pouquinho do Dia de Solidariedade, que é basicamente uma campanha nacional de arrecadação de itens de cesta básica em todas as lojas do Grupo Pão de Açúcar. E é realizada em parceria com várias organizações sociais cadastradas no Instituto Grupo Pão de Açúcar, a qual o Distrito 4420 é um dos principais parceiros, mobilizando, além dos clubes do distrito, outros clubes rotários de vários distritos do país. Então, o mecanismo principal é mobilizar companheiros dos clubes cadastrados na ação, bem como o seu quadro de voluntariado de suas instituições beneficiadas, para trabalhar no dia e posteriormente distribuir os alimentos arrecadados para milhares de pessoas assistidas pelos seus projetos. Silvana, a ação Dia da Solidariedade no Distrito 4420 de Rotary e também em todo o Brasil foi realizada no final do ano de 2019, onde cada clube de Rotary pôde destinar os alimentos arrecadados nas lojas do Grupo Pão de Açúcar, em suas mais diversas marcas, para várias entidades assistenciais de imediato. Porém, existe aí uma contrapartida do Grupo Pão de Açúcar para a Rotary, relacionada à quantidade de alimentos que a gente arrecada. Eles acabam dando a sua contrapartida e doando também uma importante e significativa quantidade em toneladas para que Rotary faça uma nova distribuição no ano seguinte ou nos meses seguintes. E agora, em 2020, a gente tem esse material liberado. Eu queria que você falasse o que nós temos em termos de tonelagem de alimentos e para onde o Distrito 4420 de Rotary vai destinar isso, qual município, qual entidade, quem será beneficiado diretamente com estes produtos. O Instituto Grupo Pão de Açúcar, ele oferece um bônus sobre o total arrecadado pelos clubes e seus voluntários, que começou a princípio com 10% de bônus sobre o total arrecadado. Posteriormente passou para 15% e agora o bônus já chegou a cerca de 25% este ano, tá? Então conseguimos nesta parceria 25% este ano. Portanto,
a título de exercício somente, tá? O clube que arrecadou, por exemplo, uma tonelada de alimentos, ele receberá cerca de 250 quilos de bônus. Então, recebemos no final de março, como bônus do resultado de arrecadação, 60 toneladas de alimentos, o qual 6 toneladas de alimentos o Distrito 4.420 irá direcionar para a cidade de São Vicente, por meio do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, para atender parte das necessidades daquele município. Quero salientar, e isso é muito importante, a parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo, que oferece não somente parte de seu espaço para a armazenagem desses alimentos, como também toda a logística de distribuição e entrega por meio de 2 pessoas especiais que estão na frente desse trabalho, que é o Gustavo, ele é da Cruz Vermelha, e o Cláudio, que é voluntário responsável pelo quadro de voluntariado da mesma Cruz Vermelha. Pessoas realmente incansáveis nesta fase. O meu muito obrigada. Silvana, estes alimentos vão ser destinados a esta cidade por qual motivo? Tem alguma relação, né, com as recentes chuvas que destruíram aí vários bairros e regiões da Baixada Santista? Enfim, qual foi o critério utilizado para esta doação e quão importante ela será para essa comunidade atendida neste momento? O critério utilizado para a doação ao município de São Vicente vai de encontro aos últimos acontecimentos naquela cidade. Então, a gente sabe que São Vicente é um município muito carente e desde novembro de 2019 vem enfrentando uma das maiores crises. Segundo dados passados pelo Fundo Social daquele município, 5.346 famílias necessitam de ajuda. Os efeitos mais recentes são, primeiro, Ponte dos Barreiros. A Ponte dos Barreiros foi interditada pelos motivos que a imprensa incansavelmente já anunciou. Porém, essa interdição, eu quero falar sobre essa interdição, prejudicou de uma forma avassaladora os moradores da área continental, que precisavam vir à área insular para o seu trabalho. Outro acontecimento foi o México 70, que é um bairro de São Vicente, na área continental. A comunidade carente passou por 2 incêndios de média e grande proporção. No mês de dezembro de 19, mais de 120 famílias ficaram desalojadas. O acidente ecológico também, acontecido agora em março, aquelas chuvas, as enchentes, passaram pelo pior momento, onde vidas foram perdidas, famílias soterradas, casas destruídas e famílias desabrigadas. Então, realmente foi uma tragédia que nós pudemos vivenciar nesse município, né? Agora, não posso deixar de falar do Covid-19. O município possui muitas pessoas da comunidade em situação de total desespero por conta desta pandemia, pois o pouco que se podia e se conseguia trabalhar foi suspenso. Então, as pessoas não conseguem trabalhar. Já era um fator muito difícil conseguir trabalho naquela região. Então, escolas que alimentavam as crianças das comunidades pararam e passam fome. A demanda aumentou muito com essa crise. Além disso, o município possui mais de 100 famílias das cooperativas de catadores responsáveis pela coleta seletiva, que vivem na extrema pobreza e que hoje se encontram parados por conta da contaminação do Covid-19.
e não tem qualquer outra fonte de renda. São famílias com 8, 12 crianças em casa. Em São Vicente foi decretado o estado de calamidade pública. Portanto, este foi o critério de escolha que levamos para levarmos, ou seja, para levarmos um pouquinho de dignidade aos moradores necessitados deste município. Queria que você reforçasse então, Silvana, o nome da entidade beneficiada, o município e quando essa entrega será realizada, ou se ela já está sendo providenciada pelo próprio município que vai recebê-la, enfim, dê detalhes de quando isso será entregue e estará à disposição das populações que mais precisam e serão atendidas por esses produtos e estas doações. Reforçando que estes alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, localizado na rua Benedito Calixto 205, no centro de São Vicente. Agora, a coleta destas 6 toneladas está sendo coordenada pela Cássia Jimenez, presidente conectada do Rotary Club São Vicente, acompanhada pela senhora Paula Gouveia, presidente do Fundo Social de São Vicente, inclusive para acompanhar todo o carregamento. Então, estão sendo levados 10 homens do projeto SERES, projeto de assistência e recuperação de dependentes químicos e alcoólicos, como também funcionários da prefeitura do município que conduzirão 2 caminhões para que os alimentos sejam entregues e armazenados no Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. Na semana do dia 6, na próxima semana, uma equipe de voluntários dos clubes rotários da cidade e outros voluntários do Fundo Social, eles participarão da montagem dessas cestas e, na sequência, a entrega nas subprefeituras a fim de facilitar e agilizar a distribuição para as famílias cadastradas no Fundo Social de São Vicente. E também, com isso, teremos a certeza de que o alimento chegou a quem realmente precisa, sendo que toda a ação será registrada e catalogada. Então, minha gente, é muita gente envolvida e muito amor e muita solidariedade também. Para finalizar, Silvana, fale um pouquinho dos números finais do Dia da Solidariedade, tanto em termos de Brasil, quanto no Distrito 4.420, que abrange aí a capital sul da cidade de São Paulo, os municípios do Grande ABCD, da Baixada Santista e parte do Vale do Ribeira, onde aí reúne mais de 80 clubes de Rotary, perto de 80 clubes de Rotary e perto de 2.000 rotarianos voluntários que com certeza colocaram a sua força de trabalho na arrecadação destes alimentos, né? Fale para a gente dos números finais, toneladas de alimentos, tudo que foi arrecadado e as entidades beneficiadas. E aproveite o momento para fazer aí uma convocação para o próximo Dia da Solidariedade, quando ele ocorre, ou se há alguma sazonalidade pontual nesse momento de pandemia mundial do Covid-19, o novo coronavírus. Fique à vontade e use também a palavra para seus esclarecimentos finais e desde já agradecemos a sua participação aqui no podcast do Distrito 4.420. No Dia de Solidariedade, que aconteceu em dezembro de 2019, foi arrecadado por 50 clubes rotários participantes o total de 218.523 quilos de alimentos, sendo 153.123 quilos pelos clubes rotários de nosso distrito, 4.420. Então, resumindo toda a história, com esse trabalho dos clubes nesta ação, esses clubes rotários e seus mais de 3.000 voluntários também inscritos nesse Dia de Solidariedade geraram a quantidade de 278.523 quilos de alimentos, incluindo o bônus recebido,
para cerca de 150 entidades assistidas pelos seus projetos. Então, quero parabenizar aos clubes envolvidos nessa linda ação de solidariedade e um agradecimento muito especial para o meu braço direito lá na Baixada, o Alexandre Araújo, do Forte Itaipu. Muito obrigada a todos. Obrigada e obrigada.